A gente adorou a explicação sobre a tarantela. Nossa, gostei, né? E é bonito demais, né? E eu vejo a tarantela, me dá fome, você acredita? Creme de macarrão. Ai, que delícia, com bastante molho. Ai, coisa boa. E queijo ralado. Aquele que suja a roupa, sabe? É mais gostoso, né, gente? Boa tarde pra você. Vamos dar uma olhadinha, então, nos destaques de hoje? O Falando Nisso Band está no ar. Arroz mais caro, o jeito é pesquisar ou substituir. Mesmo com preço mais alto, é difícil substituir o arroz, porque ele continua sendo uma opção econômica em relação a outros produtos. A saída é seguir aquelas regras básicas, pesquisar preços, ir a supermercados maiores, atacados, que costumam ter boas ofertas, ou então pegar pacotes com maior quantidade, como por exemplo de 5 quilos, que aí proporcionalmente o valor fica mais em conta. Juros abusivos, dinheiro emprestado no cartão de crédito. Pode parecer uma operação idônea, até mesmo pelos cartazes espalhados pelas ruas das cidades. Mas oferecer empréstimo com cartão de crédito em troca de dinheiro vivo é crime. Adeus, cabelos brancos. Ciência diz que é possível evitar. Se olhar no espelho e gostar do que está vendo, é o desejo de todo mundo. E o cabelo tem um peso muito grande na estética. Nesse salão de beleza em São Paulo, o procedimento mais procurado pelos clientes é a coloração. Cerca de 40% das pessoas que entram aqui querem pintar o cabelo. Cuide da postura. Atividades domésticas podem causar lesões. É justamente na cozinha que as lesões, e principalmente na coluna, costumam aparecer. Doutor, a postura da Lu agora na hora de lavar a louça é correta? Essa postura não é correta, porque ela está afastada da pia, com medo de respingar na roupa, e ela coloca uma situação de estresse na coluna. Fica curvada. Fica curvada. Qual que é o correto? Correto é encostar a barriga na pia com um avental de plástico para não molhar, e isso ela vai manter a coluna reta. E no estúdio, junto com o Hospital Pio XII, vamos conversar sobre câncer coloretal. Hoje é terça-feira, dia 25 de abril. O Falando Nisso Band começou. Bora então começar o Falando Nisso desta terça-feira com a nossa mensagem do dia, que fala sobre lembranças e sobre fortalecer a sua fé. Então use suas lembranças exatamente para isso, para ter fé e acreditar, né, amiga? Pois é, não vai ficar lembrando de arrependimento. Lembre-se das suas conquistas, vitórias. E aí sim você consegue ir pra frente. É isso. Senão a gente fica muito preso ao passado, né? É, não dá. Tem que Não dar dá certo, não. Tem que dar brecha para as coisas acontecerem naturalmente. Perfeito. Olha só, quer ganhar um kit da Polipet Ortovip? Você tem que correr no @Falando Nisso Band, que é o nosso perfil no Instagram, seguir a Polipet e a Ortovip nessa fotinho que tá lá bem marcadinho em cima, tá bom? Nos destaques, você vai marcar 2 amigos por comentário. Aí no dia 28, sexta-feira agora, já tem um resultado para você. E aí você pode aproveitar, que já está no nosso Instagram, para concorrer também a um outro prêmio, que é uma mala da Sicredi. Bem bacana, super prática. E aí você deve curtir essa foto, que é a foto oficial, lembrando no @Falando Nisso Band, tá bom? Você deve seguir também a Sicredi e também marcar 2 amigos por comentário. E no dia 28, essa semana, a gente já vai conhecer quem ganhou a mala. Combinado, hein, gente? Sexta-feira agora já, tá passando rápido, né? Demais. Bom, tem nossa enquete com o assunto do dia, que você pode participar também, sim ou não, com 2 perguntinhas que tem a ver com o que a gente vai conversar hoje. Primeira pergunta. Sabe os sintomas do câncer coloretal? Amiga, ninguém sabe. Nossa, ninguém. Você vê que coisa? E a segunda pergunta, sabe como é feito o tratamento? Também, 100%. Pois é, a Dizendo gente vai que não. entender um pouquinho sobre isso, como prevenir o câncer coloretal. Sem considerar os tumores de pele não melanoma, gente, o câncer de colo e reto ocupam a 3ª posição entre os tipos de câncer mais frequentes no nosso país. As maiores taxas de incidência são observadas na região sudeste para homens e mulheres. Nela é o segundo mais incidente também em ambos os sexos, para homens e mulheres, para você ver a importância e como é importante realmente a gente destacar isso aqui no programa, né? E esses são dados do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer. A nossa entrevistada hoje é a cirurgiã oncológica do Hospital Pio XII, a doutora Carolina Nahimi. Seja muito bem-vinda, doutora.
obrigada, gente. É um prazer estar aqui. Espero poder contribuir um pouquinho com vocês. Prazer é nosso, doutora. Olha só, doutora, é impressão ou realmente tem aumentado o número de câncer diagnosticado? Na verdade, não é uma impressão, não. Realmente, os números estão assustadores. A gente percebe que de 20 anos para cá, o número de câncer, principalmente em geral, né, dobrou de 20 anos para cá. Então, a gente tinha registrado 350 mil casos ano e agora a gente está próximo a 700 mil casos ano. Isso está associado, sim, ao aumento da incidência de câncer e também aos melhores diagnósticos, né? Então, a gente tem 2 fatores aí que fez com que aumentasse esse número. Mas o que está preocupante é a quantidade de câncer mesmo. Isso é algo que a gente tem que correr atrás. Nossa, e aí entre os jovens, isso também acaba se tornando preocupante? Pessoas mais jovens, né, sendo diagnosticadas? O que a gente tem percebido, principalmente em câncer coloretal, é que tem aumentado muito em paciente jovem. E isso tem sido meio assustador. O que a gente considera aí de mudança, que está diferente do paciente jovem de hoje em dia, é a mudança de hábito de vida. Mas quando você diz jovem, quantos anos, doutora? A partir de 30 já está fazendo diagnóstico de câncer. Já está, assim, tem diminuído, na verdade tem diminuído a idade inicial. Antes, as colonoscopias, elas são critérios de screening, né, a partir de 50 anos. Até os Estados Unidos têm diminuído essa idade para 45 justamente por causa disso. E tem sido estudado isso no Brasil também, diminuir a idade. Mas assim, eu tenho visto muito paciente jovem, 40 anos, que a gente não via antes com câncer coloretal. Nossa, é muito cedo mesmo. E assim, né? os hábitos de vida têm sido muito influentes para esses pacientes. Então, assim, os alimentos ultraprocessados, o cigarro que voltou agora com tudo, principalmente os eletrônicos bebida alcoólica. Então, o sedentarismo, a obesidade, tudo isso são fatores muito importantes para o paciente jovem, é o que a gente percebe que tem de diferente aí. Vamos pensar um pouquinho como que ele ocorre, então, doutora? Como que acontece esse tipo de câncer? Então, o câncer em si, o que acontece? O nosso corpo, nossas células estão em constante modificação, proliferação. Nessas mudanças da célula, em algum momento pode acontecer uma mutação, tá? A gente está falando aqui que o câncer em geral, 70% ele é esporádico. O que significa isso? Ele é adquirido, ele não veio herdado dos seus pais, então ele não é genético. 70%. 70% é a grande maioria. E como que isso funciona? Nessas alterações da célula, nessa proliferação celular que acontece rotineiramente no nosso corpo, podem acontecer algumas mutações. Essas mutações são modificações dessa célula, associado com os fatores ambientais, que são todos esses relacionados à alimentação, atividade física, álcool, cigarro, sedentarismo, obesidade, altera de uma forma não reconhecível pelo seu corpo e desenvolve o câncer. Que coisa. Interessante, né, amiga? Interessante. E a gente pensa nessa questão do colo retal, né, amiga? Quanto preconceito deve ter também, né? Também. É verdade. Uma outra coisa que me veio à mente agora, por exemplo, daqui a pouco a gente já pode até falar sobre os sintomas, mas pessoas que não têm um funcionamento do intestino, porque daí pega um pouco do intestino, tem mais propensão a ter Na verdade, câncer? assim, o hábito intestinal ele tem que ser regular. O paciente constipado crônico, ele pode vir a desenvolver algumas doenças, tá? Dentre elas, tem um pouquinho mais de chance sim, mas não é um fator exclusivo. As fezes, elas são lotadas de bactérias, né? E são as bactérias boas do nosso organismo. Então, hoje em dia tem se estudado muito essa microbiota das fezes, com esses probióticos e mesmo até, assim, transplante de fezes. Então, tem muita coisa nova aí vindo, focando nessas bactérias. Então, o hábito intestinal, ele tem que ser regular. E para ajudar nisso, tem os alimentos, né? Frutas e verduras, que hoje em dia está difícil as pessoas comerem, né? Eu não sei se por causa da praticidade, as pessoas não comem muito. Ao mesmo tempo que a gente tem tanta informação relevante e nutricional, a gente encontra de tudo na internet. Ao mesmo tempo, a gente tem uma vida tão corrida, e aí a gente não consegue se alimentar direito. E a gente quer a praticidade, também. né? Só que nessa praticidade a gente tem o prejuízo. Que acaba comendo menos que deveria, né? Então vamos pensar um pouquinho em sintomas, doutora. Claro que a gente está falando aqui para você vários sintomas que só vai ter o diagnóstico mesmo através de exames. A doutora pode até comentar isso depois. Isso a gente acaba assustando um pouco quem está em casa. Mas quais são os sintomas, assim, que mais se destacam? Os principais que a gente tem que sempre estar alerta é emagrecimento sem motivo.
tá? Você está se alimentando normal, você está fazendo suas atividades normais, só que está perdendo peso. Então, isso é um alerta. Tá. Alteração do hábito intestinal. Então, o seu hábito intestinal normalmente é uma vez por dia ou um a cada 2 dias e, de repente, muda para diarreia todo dia. Num período de 1 mês, lógico que tem essas gastroenterites, que a gente pode ter temporário, umas 2 semanas no máximo. Agora, mais de 1 mês de alteração de hábito intestinal, tem que ficar de olho. Outra coisa, olhar as fezes. Sempre ficar de olho nas fezes, tá? Tem gente que tem nojo, tem que olhar. Não, tem que olhar. Primeiro, porque assim, o mesmo? aspecto, se está muito afilada, é um sinal. Se tem sangue nas afilado, fezes. doutor? As fezes mais fininhas, como se fosse uma tripinha. Tá. Então, isso chama atenção, tá? A cor das fezes. Então, eu até brinco com meus pacientes que as fezes não podem ser São Paulina. Por que São Paulo? São as cores do São Paulo. As cores do São poxa. Paulo. Preta, vermelha e branca. Não pode ter essas cores. Agora, verde, marrom escuro, marrom claro, Tudo bem. amarelada. Não pode ser São Paulino. Não pode ser São Paulino. Gostei, tá? Então, viu? assim, Não vou para esquecer decorar nunca aí. mais. Então, ficar de olho nas fezes, tá? Então, isso daí é importantíssimo. O sangue nas fezes é um sinal muito característico. Sangue vivo ou sangue... Pode ser sangue vivo e pode ser sangue digerido. O sangue digerido, ele é mais escuro, tá? E ele pode ser misturado nas fezes, que é o mais perigoso, pensando em câncer, e ele pode ser solto no vaso. Normalmente, solto no vaso está mais relacionado à doença orificial, que pinga sangue, hemorroida. Tá. Mas assim, independente disso, teve sangue, procura um médico, tá? Porque você não vai saber diferenciar ali se aquilo é orificial ou não. Com certeza. E também, assim, pode ter queixa de cólicas abdominais, distensão, barriga estufada. Quando você for no banheiro, uma cólica muito forte, tudo isso é sintoma. Ótimo. Daqui a pouquinho, então, a doutora volta para falar mais, inclusive, como é feito o diagnóstico quando alguém vai até o Hospital Pio XII. Lembrando que o Hospital Pio XII, ele é referência nos setores de cardiologia e oncologia. A gente está com uma especialista aqui, uma cirurgiã, né, oncológica, então tem autoridade para poder ensinar a gente a entender quais são esses sintomas e como também fazer a prevenção. Legal, e você de casa pode volta. fazer sua perguntinha também pelo WhatsApp, tá bom? 12 997167989. Manda pra gente que durante o programa a doutora responde também. Pensar um pouquinho nas notícias, além do arroz, gente, de carboidrato no nosso dia a dia, o que a gente tem? Tem a batata, tem a farinha de milho pro cuscuz, tem o macarrão também. É isso. A pergunta é a seguinte: você abriu mão do arroz depois que ele subiu bastante de preço? Com legumes, com ovo, com feijão, é um acompanhamento perfeito. Só que manter o arroz na lista de compras está cada vez mais pesado para o bolso. Muito caro, um preço abusivo. De janeiro a março, o arroz ficou 6% mais caro, o triplo da inflação média do período. Em 12 meses, a alta acumulada é de 12%. Culpa da queda na produção, causada pela seca na região sul e pela redução da área plantada no país. Só que a gente tem que levar em consideração que essa é uma questão de safra. Então, um período de 1 ano, talvez, um pouco mais, né, até você ter uma regularização da logística e da distribuição. Então, talvez esse aumento de preço continue acontecendo aí pelos próximos meses. Mas aí, vindo uma nova safra, e na esperança de que essa safra seja boa, então preços tendem a se acomodar. Mesmo com preço mais alto, é difícil substituir o arroz, porque ele continua sendo uma opção econômica em relação a outros produtos. A saída é seguir aquelas regras básicas, pesquisar preços, ir a supermercados maiores, atacados, que costumam ter boas ofertas, ou então pegar pacotes com maior quantidade, como por exemplo de 5 quilos, que aí proporcionalmente o valor fica mais em conta. Batata, farinha de milho para cuscuz e macarrão são alternativas ao arroz que podem estar mais baratas. Mas tem que conferir bem o preço para não trocar 6 por meia dúzia. Até para driblar tudo isso aí, a gente está comprando macarrão. Porque aí eu pego, faço o macarrão e jogo um pouco de salsicha no meio ali para render, porque o arroz aumentou demais. É isso, é fazer as contas, né, amigo? Não tem Sempre. jeito. Olha, no próximo bloco a gente vai conferir. Muitas vezes, num ato de desespero, as pessoas acabam pegando dinheiro emprestado, de repente com um cartão de crédito. Será que é a melhor alternativa? A gente já volta para te explicar. Eu nem entendia direito como que funcionava isso. A gente explica porque até é crime, viu, amiga? E daqui a pouquinho também, doutor Otávio Fonseca, da OrtoVip, preparou pra gente um conteúdo muito importante. E ele vem ao vivo aqui no estúdio para conversar com a gente.
Você perdeu um dente aqui da frente. Vai fazer um implante ou uma prótese tipo ponte fixa? Quer saber a diferença? Daqui a pouco, no programa Falando Nisso. Isso a Band mostra na melhor Band de todos os tempos. Grupo Band Vale, o maior grupo de comunicação da região, com cobertura no Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira, Litoral Norte de São Paulo, Sul de Minas e Sul Fluminense. Somos formados por 3 rádios, a TV e um portal de notícias. Com o compromisso de informar, divertir e fazer parte do seu dia a dia. TV Band Vale, uma das maiores e mais tradicionais redes de TV aberta do país, está presente em nossa região. Credibilidade, jornalismo, prestação de serviços, imparcialidade. Hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira. Faustão, a cara do Brasil tá aqui. Zeca Camargo, Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1 e nas principais categorias do automobilismo. Glenda Kozlov. Estamos de volta, mas antes da gente voltar para o assunto do dia junto com o Pio 12, a gente recebe o Dr. Otávio Fonseca para falar sobre uma situação que às vezes é incômoda e você não sabe como resolver e ele sabe. Seja bem-vindo, doutor. Que bom ter você aqui. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Águeda. Boa tarde para você que está nos assistindo. Na realidade, é uma questão de técnica, né, Lucas? Eu trouxe o tema porque ouvi alguns posts, algumas perguntas relacionadas, então achei interessante trazer. O paciente perdeu um dente aqui na frente. Da frente. Em frente. E aí, o que fazer? O implante ou uma prótese fixa? E aí, doutor, tem um melhor? Na realidade, existem várias coisas que a gente tem que... Qualquer técnica você tem que colocar as vantagens e desvantagens, né? Então eu trouxe um vídeo, a gente vai conversando e eu vou explicando sobre as vantagens e desvantagens de uma técnica ou outra. É um esquema, né? Onde você vê o paciente perdeu um dente da frente, é um vídeo esquemático, colocou o implante e do lado ela fez uma prótese fixa. A primeira desvantagem, Lucas, é que para fazer uma prótese fixa, você tem que desgastar os dentes vizinhos. Entendeu? Aí você já compromete a estrutura dentária e também... que tá bom, né? Exatamente. Você que pode... mexendo que tá bom. Quando não tinha o implante, era essa técnica que a gente usava, viu, Lucas? Também? Sim. Então essa é a primeira desvantagem com relação à prótese fixa. A segunda é que você vai unir esse problema. E você vai começar a ter perda de tecido ósseo onde não tem o implante. Tá? Porque quando você coloca o implante, você mantém o osso. Aí você pode ter um problema no dente vizinho, uma cárie, um problema de canal, uma fístula, uma fratura. E se isso acontecer, você vai comprometer os 3 elementos dentários, o faltante e os 2 vizinhos que foram usados para essa ponte fixa. Então, do ponto de vista clínico, a vantagem de se colocar um implante é muito maior. Tá bem, Lucas? Então, é lógico, aí depende de certos fatores, enfim. O fator econômico hoje, Lucas, não é o preponderante, porque o preço de uma é quase o preço da outra, né? Então, eu acho que não é esse o fator. Aí as pessoas vão ter que aí, conversar com o profissional que cuida do caso clínico, verificar com ele, né, a opinião dele, mas, no meu ponto de vista, sempre é uma vantagem colocar um implante. Tem casos, Lucas, que a gente tira a ponte fixa, quando por algum problema você tem que trocar ela, faz o implante e elimina a ponte fixa, né? Para evitar justamente você voltar a ter essa questão de unir o problema, né? Sempre separando o problema. Eu acho que hoje, com a tecnologia dos implantes, né? Aí é um caso clínico de uma paciente que perdeu um dente aí da frente. Nós fizemos o quê? Poderíamos ter optado por fazer uma prótese fixa, mas nós optamos o quê? Ela tinha já os dentes desgastados vizinhos, ela tinha umas cerâmicas do lado. Nós optamos por fazer o implante e fazer as facetas. Observe que onde tem o implante você vai manter o arcabouço da gengiva, né? Não vai ter aquela decência que com o tempo aumenta, formando um buraco ali em cima, né? Um espaço entre a gengiva e a prótese. Retraindo, né, doutor? Exatamente. E é o caso finalizado. Olha que lindo. Entendeu? Muito bonito mesmo. Esse teste de luz é incrível. Por que ele é importante, doutor? Porque esse caso foi feito com apútimo estético. Quando a gente usa por debaixo, o apútimo é aquela pecinha que a gente vai encaixar o dente, que é sobre o implante.
Se a gente usa uma peça de metal, em determinados tons de luz, ele pode dar uma sensação de falta de dente. Até na praia, às vezes, na praia, né, doutor? Lucas, dependendo porque a praia te dá o reflexo do sol é muito forte. Sim. Dependendo do ângulo e tal, parece que você está sem dente naquela região. E é muito comum hoje faz tempo que eu não frequento, né? Mas quando a gente ia nas discotecas, que hoje chama outro nome ainda, né? Balada, balada e tal. Aquela luz, a luz negra, aí é fatal, viu? Aí denuncia. Não, denuncia. Nossa, parece que está sem dente a moça ali e tal. Enfim. Por causa do material que é usado. Exatamente. Ou seja, o implante ele é algo mais moderno do que a prótese fixa, é isso? É algo que traz mais conforto, digamos assim, inclusive para o paciente? Perfeitamente. Por quê? Porque ele esteticamente ele é melhor, ele mantém o osso no local, né? Você não vai unir o problema, é o problema local naquele dente, é aquele dente. É aquele dente. Se dá um problema no implante, você vai tratar o implante. Se dá um problema no dente vizinho, você vai tratar o problema do dente vizinho. A partir do momento que você une isso, você deu qualquer problema que der nos 3 elementos, você vai ter que tratar os 3 elementos. Então, eu acho que nessa individualização, eu acho muito importante. Como eu disse, tem casos que o paciente chega com a ponte fixa, nós eliminamos a ponte fixa, colocamos o implante para individualizar o problema que pode ser que aconteça no futuro. Doutor, muito obrigada, viu, pela sua presença e pelas explicações. Seja sempre bem-vindo. Obrigado, querido. Obrigado, boa tarde para todos. Vamos lá para o nosso bloco de notícias, amigo? Agora a gente vai falar sobre dinheiro e dinheiro curto, infelizmente. Quem está no sufoco, por exemplo, muitas vezes não tem alternativa e pega dinheiro emprestado mesmo com cartão de crédito. Gente, isso é muito sério, tá? Tem que evitar ao máximo mesmo, porque os juros são abusivos e a coisa costuma virar uma bola de neve. Para quem está com a corda no pescoço, as ofertas parecem tentadoras. Empréstimo com dinheiro na hora, mesmo para quem está com o nome sujo. Pela internet, redes sociais e panfletos, propostas de pagamento em longas parcelas. Pode parecer uma operação idônea, até mesmo pelos cartazes espalhados pelas ruas das cidades. Mas oferecer empréstimo com cartão de crédito em troca de dinheiro vivo é crime. Funciona assim: a pessoa interessada vai até uma dessas empresas que usa uma maquininha de cartão. O dinheiro é entregue na hora, mas o valor passado é bem maior, dividido em parcelas que serão cobradas da vítima nas faturas seguintes. Essa diferença são os juros abusivos. As operadoras de cartão nem ficam sabendo do empréstimo ilegal, já que o sistema registra uma compra comum. Neste anúncio, por exemplo, para conseguir um empréstimo de R$ 2.500 e pagar em 10 vezes, é preciso arcar com um total de R$ 3.491, 114% ao ano. Especialmente de consumidores que estão muito apressados, que não têm tempo, né, de procurar outros recursos ou que estão negativados. Nós temos mais de 70 milhões de CPFs negativados no Brasil e isso também dificulta muitas vezes o fechamento de empréstimos mais vantajosos para o consumidor. Nesta outra empresa, uma oferta de R$ 1.500 em 12 vezes de R$ 220. No total, a dívida fica em R$ 2.641,68, mais de 10% de juros ao mês. Num consignado do INSS, por exemplo, o total seria bem menor, R$ 1.702. É muito ruim o consumidor não conseguir pagar a fatura integralmente e aí ele pode cair nesse ciclo. Realmente é uma bola de neve difícil de sair. Ficou alerta então para você, viu, gente? Desespero mesmo, né? Bom, o assunto hoje aqui no estúdio é sobre saúde, câncer coloretal. Ele é um dos cânceres mais comuns entre homens e mulheres. Estimativas do Instituto Nacional do Câncer indicam 44 mil novos casos de câncer no intestino ou coloretal no nosso país. Olha, se você tiver dúvidas sobre esse tema, a nossa convidada de hoje, que é a cirurgiã oncológica, a doutora Carolina Nahimi, do Hospital Pio XII, pode responder para você, tá bom? Então, o nosso WhatsApp é o número 12, né, prefixo 99716 7989. Doutora, vamos falar, né? Como é feito o diagnóstico para o câncer coloretal? O diagnóstico é muito fácil. É um exame parecido chamado colonoscopia, parecido com uma endoscopia. É um aparelho que é introduzido através do ânus para olhar todo o intestino grosso, tá? O exame não tem dor nenhuma durante o procedimento, com uma sedação, então o paciente não sente absolutamente nada. O único inconveniente é o preparo, né? Para a gente conseguir ver o intestino, ele tem que estar limpo. E daí você tem que fazer esse preparo que você praticamente vai ficar um dia inteiro com diarreia,
Mas é só isso, é muito tranquilo, perto do benefício que ele traz. Então, ele vendo alguma alteração, ele já consegue ainda fazer uma biópsia e aí sim a gente já tem até o diagnóstico com esse exame. Claro que os pacientes assintomáticos, um exame bem tranquilinho de fazer é o sangue oculto nas fezes, que é um exame fácil e barato. Então, é um exame de fezes. Percebeu que tem sangue oculto, mesmo o paciente assintomático, ele obrigatoriamente tem que fazer uma colonoscopia. E daí sim, depois com o diagnóstico, o paciente tem câncer, a gente tem que fazer outros exames, que são os exames de estadiamento. Então, a gente tem que estadiar aquele paciente, olhar tórax, abdômen, pelve, ver se tem algum local de sítio secundário, chamado metástase, e daí sim programar o tratamento para ele. Ótimo. Doutora, você falou do sangue oculto nas fezes, chega uma perguntinha sobre isso aqui, então. Então, a doutora já explicou que é um exame que pode ajudar você a ter o primeiro passo para o diagnóstico, né? A querida falou que a amiga dela fez o exame de sangue nas fezes e deu sangue oculto. Aí depois ela não quis fazer colonoscopia e fez outro exame de sangue e deu negativo. Isso pode acontecer? Pode, isso pode acontecer. A gente pode ter, por exemplo, tem paciente que tem pólipos, tá? Os pólipos, eu brinco que é como se fossem umas verruguinhas do intestino. Eu peguei umas fotinhos de pólipo para vocês verem. Os pólipos, eles têm que ser ressecados na colonoscopia. Isso daí é tirado com essa colonoscopia que você fez. Toda vez que é feita toda vez que é feita uma colonoscopia e tem um achado de pólipo, ele tem que ser retirado para mandado para biópsia, tá? O pólipo em si não é um câncer. Ele não é, ele pode ser um câncer ainda pólipo, tá? Mas o que a gente chama, na verdade, existem os pólipos que não vão virar câncer, então, e existem os pólipos que podem virar câncer. Por isso que toda colonoscopia tem que tirar. Os adenomas são pólipos que são benignos ainda, mas eles podem sofrer um processo de degeneração e virar maligno. Então, são lesões pré-malignas. Então, por isso que tem que ser retirado. Então, essa paciente, seria interessante ela fazer uma colonoscopia, mesmo o segundo vindo negativo não exclui. Entendeu? Então, se ela tem... Ela não quis fazer, né? Ela não quis. Não quis fazer, porque as pessoas têm medo desse exame. Mas não precisa ter medo, gente. É muito importante. É um exame que define prognóstico. E não pode ter medo do resultado. Se a gente se a gente pega inicial, o paciente fica curado. Então, assim, é uma coisa que tem que colocar na balança. Tem cura pro inicial. Tem cura. Que não é às vezes medo do exame, né? Medo do resultado do exame. Também tem isso, aí do que foge pode do acontecer. Resultado. Exatamente. Daqui a pouco, então, a doutora volta para falar mais, inclusive, sobre como é feito o tratamento, tá? Do câncer coloretal no Hospital Pio XII, porque agora o Douglas Cruz está chegando para conversar com a gente e contar um dos destaques do jornalismo da Bandivale FM. Douglas, boa tarde. Boa tarde, Agda, Lucas e a todos que acompanham o programa Falando Nisso. Um dos destaques aqui do Jornal do Meio-Dia da rádio Bandivale FM foi a ampliação aí do atendimento com a vacina bivalente contra a Covid-19, né? O Ministério da Saúde do governo federal anunciou ontem essa ampliação para todas as pessoas acima de 18 anos, atingindo aí 97 milhões de brasileiros. Aqui na região metropolitana do Vale do Paraíba, as cidades estão se organizando para começar essa vacinação, atendendo aí todo o público com mais de 18 anos. A São José dos Campos é a cidade mais avançada, onde até as pessoas com 20 anos já podem ir até os postos de saúde, as unidades básicas de saúde, receber essa vacina das 8 da manhã até as 5 da tarde. Nas demais cidades, essa ampliação ainda está acontecendo, viu? Jacareí informou que esperava receber mais doses aí do Ministério da Saúde do governo estadual e a partir de amanhã vai ampliar essa vacinação para todos com mais de 18 anos. Taubaté ainda não deu um prazo, mas afirmou que também está esperando aí a chegada de mais doses da vacina bivalente contra a Covid-19, vacina essa que é a mais atualizada contra as novas cepas da Covid-19, incluindo aí a variante Omicron, que foi aquela que causou muitos casos no ano passado. Outros destaques aqui da rádio Bandivale FM também é a situação das estradas. O motorista faz boa viagem por grande parte das rodovias que cortam a nossa região nesta terça-feira. A exceção é que agora às 2 horas da tarde a rodovia dos Tamoios terá um bloqueio total no quilômetro 50 ali perto de Paraibuna para um bloqueio de rochas, né? Esse bloqueio acontece por cerca aí de 5 minutos, então aí depois de 5 minutos, às 2h05 mais ou menos, a rodovia já estará novamente liberada, Lucas e Agda. Meu amigo, excelente trabalho para você nessa tarde, viu? Valeu mesmo. Bom, já a gente volta a conversar com você que tem cabelo branco.
será que tem como evitar o cabelo branco, ficando menos estressada ou estressado? Mas parece que a ciência tem uma outra resposta para isso, viu? Olha, fiquei curiosa. Ou se não, coloca uma tinta, uma rena. Pois é. Pode ser uma alternativa, assim, mais rápida, tá? E daqui a pouco a gente volta com o nosso assunto do dia, com o Hospital Pio XII. Até já! E Elia Júnior no esporte, o Mundial de Clubes que alcançou o recorde de audiência. Você vem com a Band no Mundial de Clubes, Veiga, partiu pra bola, bateu! Gol! 2023 tem também o Campeonato Carioca de Futebol. O UFC, maior evento de luta do mundo. O MasterChef e muito mais. A TV Bandivale leva até você as notícias com agilidade em primeira mão, mostrando o que acontece em nossa região com muita interação com os telespectadores e dando voz à população. Aqui, o esporte da região tem visibilidade para mostrar todo o seu potencial. Além disso, os programas de entretenimento levam às famílias conteúdos leves e relevantes. A maior programação com conteúdo local com mais de 5 horas e meia. Estamos entrevistando hoje a médica Carolina Nahimi, cirurgiã oncológica do Hospital Pio XII, que está falando hoje sobre câncer coloretal, amigo. Pois é, você pode mandar perguntinha pra gente, estou recebendo um monte aqui pelo WhatsApp 12 997167989. Então, antes de entrar um pouquinho no tratamento, eu vou fazer uma perguntinha aqui, pode ser, amiga? Olha só, meu filho tem 17 anos e vai ao banheiro todos os dias, mas o que me incomoda é o tempo que demora. Por ficar jogando no celular, muito tempo sentado, às vezes fica até 3 dias sem ir ao banheiro. Pode estar com o princípio de câncer do reto? Vamos pensar um pouquinho nessa questão da demora e na questão do excesso de esforço. A pessoa que realmente tem a prisão de ventre, que sofre com isso. Na verdade, assim, ficar muito tempo no vaso tem alguns riscos, né? E hoje em dia com o celular ali, o pessoal pede a hora. O vaso em si, ele nem é muito fisiológico, se a gente for pensar, né? O ideal seria a gente fazer... agachar, né? Cócoras, como mas não existe isso, não tem como. Igual então, assim, o assoalho pélvico... Imagina, gente. Isso, é o ideal. Tem na verdade, na tem gente que até assim. que indica um banquinho, né? Pra você apoiar seu pé. Para não fazer tanta pressão. Tô na privada aqui, gente. Aí você põe o pezinho em cima. Isso. Entendi. Mas, na verdade, o risco maior... Não, pra pessoa imaginar. Agora você vai comprar um, né? Nossa. Gente, mas não cai pra trás, não? Não é verdade? Né? Perde o equilíbrio. Imagina, gente, cair na hora do número 2, só faltava... Puxa vida! Ia falar uma coisa, agora eu vou falar. Ai, meu Deus, tá voltando. Mas o assoalho pélvico, ali, nessa posição, você acaba enfraquecendo, né? Muito tempo ali nessa posição. E o risco maior, na verdade, é de doenças mais orificiais. A alteração do hábito intestinal, então, se ele vem regular e, de repente, muda, tem que investigar. Paciente jovem, a gente pensa mais em doença intestinal inflamatória, intolerâncias alimentares, a gente pensa mais para esse lado. Sim. Mas, de qualquer jeito, vai precisar procurar um médico para investigar. Então, eu acho que se está tendo uma mudança muito radical aí do hábito intestinal dele, ele vai ter que procurar um médico para ver. De qualquer maneira, vai ter que procurar para saber, né, o porquê. Mas muito é de ficar ali sentado, né? Ainda mas mais para a gente descartar esse motivo, tem que investigar. É isso, amiga, não vai ter jeito, tem que passar realmente no médico para verificar, viu? Doutora, vamos então falar sobre a questão do tratamento para pacientes, então, que tem um diagnóstico positivo para câncer coloretal no Hospital Pio XII, né? Isso. Recebi o diagnóstico, como que é feito esse início com ele? Então, recebeu o diagnóstico, a gente vai fazer aqueles exames que eu falei de estadiamento, exame de sangue, e depois, dependendo da localização do tumor, tá? Então, o intestino grosso, ele tem algumas regiões específicas, dependendo da região vai ser um tratamento ou outro. O que muda muito, principalmente, é reto e canal anal, tá? Que é a parte mais distal ali próxima do ânus. Nesses tumores, a gente costuma indicar radioquimioterapia antes, que é um tratamento neoadjuvante, a depender do tamanho que ele está, do tanto que ele comprometeu e que grau que ele está. E para depois ir para uma cirurgia. Mas assim, praticamente 100% desses pacientes vão ser submetidos à cirurgia em algum momento.
até mesmo os pacientes que têm doença avançada. Os pacientes que têm doença avançada, ou seja, doença metastática, que já esparramou, eles têm que fazer quimioterapia, que é o tratamento sistêmico, que vai tratar de uma forma sistêmica. Mas por ser intestinal, por o intestino ser um tubo, em algum momento tem chance disso obstruir, ou seja, fechar a luz. E para evitar isso, a gente faz algum tipo de cirurgia, às vezes uma colostomia, ou às vezes tem que tirar o tumor para ele parar de sangrar, para ele conseguir continuar o tratamento. Mas a grande maioria, quando feito o diagnóstico, não tendo doença à distância, o tratamento é cirúrgico. A gente resseca um pedaço do intestino e depois faz a anastomose, que é a costura, para ele voltar a funcionar do jeito normal. Ou seja, retira-se um pedaço, grossamente, né? Isso. Grosseiramente falando, retira-se um pedaço ali do intestino. Tem que tirar um pedaço do intestino. Tá certo. Doutora, tem cura o câncer coloretal? Tem cura, gente. Tem muito caso assim que a gente consegue sucesso. Isso depende muito do grau que foi feito o diagnóstico. Então, por isso que eu falo para ficar muito atento nesses sinais. Olhando as fezes, percebendo emagrecimento, alteração do hábito, cólicas ao evacuar. Se você percebe algum sinal e já procura ajuda, a gente tem chance de diagnosticar ele precocemente. E tem cura. Então, tem que correr atrás aí dos sinais. Não pode ignorar os sinais. Isso. Né, a gente começou conversando sobre essa questão do aumento do número de casos, né, positivos de câncer. Como que você imagina o futuro? Ao mesmo tempo que a gente tem um aumento, a gente tem uma alta tecnologia que ajuda nesse processo também, né? Exatamente, assim, a gente tem bastante coisa nova vindo por aí, graças a Deus, né? Porque dá um certo desespero a gente pensar nesse número gigante de casos novos. E a gente está sempre enxugando gelo, sempre correndo atrás do tratamento, mas o que a gente tem que focar mais é prevenção e diagnóstico precoce. Então, assim, em termos cirúrgicos, a gente tem já hoje a cirurgia robótica, que tem ajudado bastante nessa tecnologia. E a tendência é melhorar ainda mais, conseguir fazer cirurgia à distância, o paciente estando em outro lugar, o cirurgião, às vezes até em outro país. Isso é possível. Já é possível? Não está, na verdade, a robótica já está funcionando. À distância ainda são poucos os casos, mas a tendência é que isso vire rotineiro. Olha só. Fora isso, tecnologia de instrumental, de material para cirurgia, para ajudar. Tem a imunoterapia, que é um tipo de quimioterapia, tá? Só que baseado na sua própria defesa, do sistema imune. Isso também já funciona. Só que os estudos estão tentando fazer com que aumente o número dos pacientes que respondam a esse tipo de tratamento. Então, a gente já tem isso também. Tem uma novidade que está todo mundo aí, assim, de olhos abertos, que é um exame de sangue. Um simples exame de sangue consegue detectar até 50 tipos de câncer. Olha só. Isso está em estudo. No Reino Unido, a gente já viu os estudos que estão mostrando resultados, assim, muito favoráveis e tem chance disso daí ser algo assim muito bom para a medicina. A vantagem disso é o quê? Você saber que você tem uma tendência a ter aquilo. Na verdade, ele detecta células tumorais. Pessoa que já tem. Ele detecta células tumorais, o DNA da célula tumoral. Meu Deus, ou seja, pega bem no início. Exatamente. Antes disso. A ideia é isso, é você pegar pacientes assintomáticos que na teoria eles não estariam em nenhum screening de investigação, ou porque não tem idade, ou porque não tem sintoma, ou porque não sente nada. Então, você consegue pegar esses pacientes e consegue pegar também doença inicial. Então, isso daí é o que está todo mundo assim de olho. Claro que está em estudo ainda, não está liberado, mas eu acho que é algo bem promissor. Muito legal. E a curto prazo está em estudo, mas... Não sabemos, né? Deus, não está liberado ainda. Quando envolve câncer, a gente fica nessa expectativa mesmo, né? O sonho mesmo é a vacina, chegar logo, né, gente? Agora tem mais duas outras coisas interessantes também, que é o transplante multivisceral. Hoje existe transplante multivisceral, mas não direcionado para o câncer, então tem estudos agora para a gente poder também aplicar em câncer. E também até o transplante de fezes, que eu comentei um pouquinho atrás, que também tem alguns benefícios. Você já vai explicar para a gente, então, o que é transplante de fezes? Pode ser? Doutor, explica para a gente como que funciona essa ferramenta. Pode ser? Pode. Legal. É isso. Vamos chamar a previsão do tempo, vamos saber como que tá hoje à tarde, como vai ficar o tempo para os próximos dias. Amanda Souza está chegando. Oi, Amanda, boa tarde.
Olá, muito boa tarde, Águida, boa tarde, Lucas, e a todos que nos acompanham através do Falando Nisso. A terça-feira amanheceu com formação de nevoeiros na região, o que reduziu bastante a visibilidade horizontal dos motoristas. Lembrando que o nevoeiro é bem comum durante esta época do ano por conta das menores temperaturas pela manhã. Agora o sol aparece entre nuvens e não tem previsão de chuva nesta terça-feira, ainda sob efeito da massa de ar seco. Então hoje ainda teremos esse tempo firme, desde a Serra da Mantiqueira até o litoral norte de São Paulo. A temperatura vai subindo de forma gradativa, máxima hoje que deve chegar aos 26 graus em Aparecida, 25 graus em Santa Branca. Durante esta terça-feira, com tempo firme ainda, máxima prevista de 24 graus em Piquete, 21 em São Bento do Sapucaí e 26 graus em Caraguá. Em São José dos Campos, o tempo firme está garantido hoje. Temperatura máxima de 26 graus, mas a partir de amanhã teremos mudanças no tempo. Volta a condição de chuva, ainda que sejam esperadas pancadas rápidas, isoladas e sem grandes volumes. Mas o tempo vai voltar a mudar por conta da aproximação já de uma nova frente fria. A temperatura sobe antes da chegada do sistema frontal, máxima de 27 graus em São José dos Campos durante a quarta-feira, mas volta a cair na quinta. Depois da passagem do sistema, temperatura máxima de apenas 25 graus. Falando do litoral norte do estado de São Paulo, durante esta terça-feira o mar segue calmo, com ondas de 1 metro de altura e ventos que não devem passar dos 23 km/h. Legal, obrigada, Amanda. Bom, alguns não ligam muito, outras pessoas já se importam. Deixa eu ver, eu acho bonito. Eu acho lindo. Alguns fiozinhos, olha só a barba dele, já tá ficando Aqui, um pouquinho ó, grisalha tá do meu irmão. Cabelo branco, gente, tem como evitar? Será? Cientistas podem ter finalmente encontrado essa resposta. Ele tá na cabeça de homens e mulheres de várias idades. Cabelo branco, para muita gente, representa maturidade, experiência. Meu cabelo é bom para me lembrar de quem eu sou, porque eu mesma dentro da minha cabeça, eu sou meio avoada. Eu acho que eu tenho 20 anos ainda, então quando eu olho no espelho eu falo, não, você já tem 46, se coloca no seu lugar, porque senão você vai se machucar. Muita gente fica olhando e pergunta se o cabelo é pintado, mas não é, meu. É natural. É natural. Mas tem quem esconda, ou vai esconder um dia. Tem que se sentir bem, em primeiro lugar. Mas também quem tem mais de 50, 60, 70 anos quiser pintar, tudo certo também. Se olhar no espelho e gostar do que tá vendo, é o desejo de todo mundo. E o cabelo tem um peso muito grande na estética. Nesse salão de beleza aí em São Paulo, o procedimento mais procurado pelos clientes é a coloração. Cerca de 40% das pessoas que entram aqui querem pintar o cabelo. Não existe milagre. O cabelo branco faz parte do processo de envelhecimento. A luz no fim do túnel é um novo estudo americano, publicado recentemente. A pesquisa mostra que as células-mãe que ativam os melanócitos, responsáveis pela coloração, saem desse reservatório e vão para a raiz do cabelo. Mas se elas estiverem fracas ou mortas, a coloração não é ativada. Agora, com esse estudo, o que a gente consegue ser? Mais certeiro. Ir direto no alvo e não ter mais o cabelo branco. Enquanto isso, quem teme os branquinhos na cabeça pode se prevenir. Poderia pensar num tomate, numa uva ou num vinho, para quem prefere o vinho em vez da uva, mas tem uma substância hoje que ela é muito estudada em cabelo com ótimo resultado, que é a cúrcuma. O que é isso? É um tempero que a gente usa na comida. Hoje eu acho que não vou assumir os cabelos brancos. Eu acho que fica bonito para algumas mulheres. Que ficam charmosas, enfim, quem quer encarar eu acho super válido, mas também quem não quer é ok. Pois é, fica aí então pra gente refletir. Cúrcuma é uma delícia. De repente ajuda você também a evitar os cabelos brancos, né? Cadê a Lana Moraes, nossa querida amiga que vai atualizar pra gente? Parece ter um casal novo por aí, é isso, Lana? Boa tarde. Oi, Lucas, boa tarde. Oi, Águida, boa tarde. Pois é, há rumores de que uma grande estrela pop esteja namorando e esses rumores deixaram fãs eufóricos por toda a rede social. Tá bombando nas redes. Os fãs da cantora Taylor Swift estão eufóricos após a última publicação do piloto de Fórmula 1 Fernando Alonso nas redes sociais. Para a gente entender melhor essa história, nas últimas semanas, depois do término do noivado da Taylor Swift com o ator Joey Alvin, com quem ela ficou 6 anos, aumentaram então os rumores de que ela estaria namorando o piloto espanhol da Fórmula 1. Aí ontem, em uma publicação nas redes sociais, o Fernando Alonso compartilhou um vídeo escutando o hit Karma, do álbum Midnights da Taylor Swift, dando uma piscadela enigmática no final.
No trecho que ele colocou, diz assim, Karma is my boyfriend, que a gente traduzindo ficaria Karma é o meu namorado. E de acordo com o site Delxmoy, os dois artistas estariam se conhecendo melhor. Lembrando que na mesma semana que a Taylor Swift terminou o noivado, o Fernando Alonso revelou que estaria solteiro, que ele terminou o namoro com a jornalista Andrea Schleider. E foi na mesma época, daí os fãs já ficam todos eufóricos, né? Todos eufóricos em relação, será que temos um novo casal? Não sei, Será? né, gente? Parece que eles não têm nada a ver, né? É estranho. porque parece que ele é sério, né? Parece que ele é Exatamente. sério. Inclusive, a gente tem uma imagem, vou pedir para você espelhar aí, ô Lucas, tá aqui no já, celular, vai pôr pra gente. da Taylor Swift, que fez vários shows em Houston, nos Estados Unidos, e na troca de roupa dessa nova tour dela, ela machucou a mão e fez o show com esse buraco na mão dela, Deus, olha que estranho. inclusive. Nossa, mas ela não tem sangue, não, gente. Era pra estar... Você faz um negócio desse, sai... Um buraco desse era pra estar sendo bastante Por muito sangue, né? menos sai sangue de mim, que coisa, hein? É pra ver que ela também não é tão, né, aguenta uma dorzinha, né? Caramba, e isso é cantar, verdade. será que desafinou? Acho que não, hein, Lana? Acho que os gritos do tom maior dela foi de dor. Olha só, gente. Ô, Lana, obrigada, viu? Beijo, tchau. Pelas informações. Um beijo. Até amanhã. Até amanhã. Daqui a pouco a gente vai conferir. Você toma cuidado com a sua postura na hora de sentar, na hora de fazer as atividades domésticas? Pois é, gente, quando você está em casa, muitas vezes nem percebe, mas pode estar se lesionando. Então a gente já volta para conversar com você. E também a gente volta a falar um pouquinho mais sobre câncer coloretal junto com o Hospital Pio 12. Não sai daí que a gente já volta rapidinho. Produzidas com informação totalmente voltadas para a região e grande parte exibida ao vivo, com um sinal único, em alta definição, para mais de 3 milhões de pessoas de todo o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e litoral norte de São Paulo. O mais completo grupo de rádios do Brasil garante tradição e liderança em audiência no eixo São Paulo-Rio. Bom gosto musical, conteúdo diferenciado, informações precisas e um jornalismo qualificado. Com seu sinal em 102,9, tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Ao todo, são 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estradas. Nativa FM é a rádio que é referência em sertanejo e música. De hoje, câncer coloretal. Você pode participar com a gente junto com o Hospital Pio 12, que é referência em cardiologia e oncologia aqui no Vale do Paraíba também. A gente deixou no ar a perguntinha sobre transplante de fezes. O que seria isso, doutora? Parece bizarro, né? Sim, muito. Mas a gente tem muito mais bactérias do que a gente tem células. Então, assim, as bactérias do intestino são muito importantes e agora está em foco. E a gente tem visto muitos benefícios dessas bactérias. Claro, as bactérias boas, né? Então, esse transplante de fezes tem sido já executado em algumas situações, não diretamente relacionado ao câncer, por enquanto. Em relação ao câncer está sendo bem estudado, mas, por exemplo, paciente que tem colite pseudomembranosa, que é um tipo de inflamação que você não consegue curar do intestino, justamente por causa dessa alteração da microbiota desse paciente, que ele não consegue repor, tem sido feito o transplante. O transplante não é das fezes em si, sim deslocar as bactérias boas para aquele paciente. E alguns estudos relacionados a câncer, por exemplo, eles estão pesquisando, por exemplo, tem paciente que tem o mesmo tipo de característica tumoral e uns respondem à imunoterapia, outros não respondem. Pensando em imunoterapia, a imunoterapia é do seu sistema imune. Então, o estudo está testando fazer transplante de fezes do paciente que responde para o paciente que não responde, para ver se tem relação com essas bactérias e ver se ele começa a responder com o mesmo tratamento, sendo o mesmo tipo de tumor. Mas isso ainda é algo para o futuro aí. São estudos, né? Interessante. Em breve, quem sabe, né, a gente já pode saber o resultado disso, se realmente vai dar certo ou não. Doutora, fiquei pensando em outras questões. Por exemplo, úlcera intestinal, lesões no intestino, podem ser câncer ou podem ser potenciais situações para câncer? Podem sim. Na verdade, uma úlcera provavelmente já deve ser um câncer, tá?
é diferente do estômago. O estômago pode ter úlcera e ser benigna. Do intestino é mais difícil. Claro que existe assim, a doença intestinal inflamatória, a doença de Crohn, que tem essas alterações, mas o próprio colonoscopista, quando ele está fazendo o exame, ali tem uma lente, né, de grande aumento, ele já desconfia na hora, quando é alguma coisa maligna. E o exame já tira um pedacinho, né? Já manda para a biópsia. Doutora, a Elizabeth de Taubaté está questionando a questão da hemorroida, se tem possibilidade de virar um câncer coloretal. Ela até comenta que a mãe dela fez uma cirurgia há um mês, tirou um tumor da região pélvica, e está querendo saber, então, a hemorroida, se não tratada, ela vira câncer? Não, a hemorroida não tem nada a ver com câncer. Na verdade, o que pode acontecer é uma confusão ali. Por exemplo, o paciente, às vezes, vai em algum clínico e tem a queixa de sangramento, sangue no papel, que é tudo característico de hemorroida, e pode o próprio clínico falar, não, isso é hemorroida, e a pessoa ficar tranquila e achar que é isso. E muitas vezes já é uma lesão, e não é uma hemorroida, porque às vezes o sintoma pode confundir, principalmente um tumor mais baixo ali, né? Então pode confundir, mas não, a hemorroida não vira câncer, não. Doutora, a gente já falou bastante sobre a questão de quais são os exames necessários, então como diagnosticar, como tratar o câncer no Hospital Pio XII. Agora, o que a gente pode fazer para evitar um diagnóstico positivo? Existem hábitos, maneiras, enfim, alimentação, qualquer coisa que ajude a gente a ter uma boa saúde intestinal? Isso daí é o que cabe a nós, né? Então, assim, tem coisas que, essas mutações, a gente não sabe se a gente vai ter, se não vai ter. Agora, a gente tem que, pelo menos, correr atrás daquilo que depende da gente. Então, a gente tem que trabalhar o nosso corpo e nossa mente. Os dois têm que trabalhar em conjunto. O corpo, principalmente com os alimentos, busque sempre alimentos in natura. Alimentos que estragam rapidamente, são alimentos que não são modificados. Evitar os alimentos ultraprocessados. A carne vermelha pode comer? Pode, mas assim, 2 vezes na semana, no máximo 3 vezes na semana, tá? Tente procurar mais carne branca. Aumentar o consumo de frutas e verduras, tá? Em relação ao corpo ainda, atividade física, tem que fazer, gente, não é balela de médico, tem que fazer. Tem estudo recente que mostrou que 11 minutos por dia de atividade intensa pode reduzir a chance de câncer. Imagina. Então, assim, é muito importante. E a atividade física, você tem que buscar alguma coisa que você goste. Não adianta falar assim, eu tenho que fazer e não gosta. Então, busca alguma coisa que gosta, entendeu? Então, tem tanto esporte hoje em dia, tem tanta coisa que você consegue fazer junto, com amigos. Tem que achar alguma coisinha ali que goste e tem que praticar essa atividade física. Tem que movimentar o corpo, tem que né, movimentar. gente? Perfeito. Bom, vamos para o nosso bloco de notícias? Tem mais notícias chegando. Assim como qualquer atividade física que a gente acabou de falar, né? As tarefas domésticas podem provocar uma série de lesões quando feitas de maneira inadequada. Tem que ter muita atenção mesmo para evitar isso. A má postura é a vilã nessas horas. Varrer a sala, passar aspirador ou um paninho na mesa. Atividades simples que fazem parte do dia a dia de muita gente, mas podem causar lesões. Sem dúvida, a coluna lombar é assim, a região que mais sofre nesses traumas domésticos, né? É justamente na cozinha que as lesões, e principalmente na coluna, costumam aparecer. Doutor, a postura da Lu agora na hora de lavar a louça é correta? Essa postura não é correta, porque ela está afastada da pia, com medo de respingar na roupa, e ela coloca uma situação de estresse na coluna. Fica curvada. Fica curvada. Qual que é o correto? Correto é encostar a barriga na pia com um avental de plástico para não molhar, e isso ela vai manter a coluna reta. A Luciane é fisioterapeuta e vai mostrar pra gente outra atividade que costuma causar problemas. O balde também pode ser um vilão, principalmente com algum peso dentro. Lu, qual que é a maneira errada? O que as pessoas não podem fazer de jeito nenhum? Mostra pra gente. Normalmente as pessoas fazem isso. Pega com uma mão e tira o balde assim. Isso pode lesionar a coluna, ombro? Coluna, ombro, isso pode ser muito prejudicial. Qual é a maneira correta? A maneira correta é fazer isso aqui. Pegar com as 2 mãos, travar, contrair o seu abdômen. Se for colocar no chão, agacha com a coluna retinha, sobe fazendo força nas pernas. Aquele negócio de agachar para pegar o balde e levantar ele assim, de jeito nenhum. De jeito nenhum. O doutor Antônio explica que com o passar dos anos e o sedentarismo, perdemos a capacidade de executar alguns movimentos que um dia foram fáceis. Ele faz um alerta. Se estiver com dor, procure um médico e pense bem antes de sair tomando medicamentos como analgésicos e anti-inflamatórios. Tem soluções bem mais simples e saudáveis. Basta querer.
não é interessante você usar medicamentos para tratar uma coisa que você pode tratar com exercícios, que estes sim são sustentáveis, porque a vida inteira você pode fazer exercício e sempre vão te beneficiar, né? O reforço de hoje é isso, gente, praticar atividade física. Doutora, só para a gente encerrar, tinha mais alguns pontos em relação à prevenção, né? Eu acho que a parte mental também é muito importante. Eu acho que todo mundo tem estresse, né? Hoje em dia não tem como não ter estresse. Claro que uns num nível maior, outros menor, mas a gente tem que trabalhar isso também. Buscar alguma coisa prazerosa para você fazer, para desestressar, fortalecer a sua espiritualidade, independentemente de religião. Claro que quem tem religião, buscar frequentar, buscar fazer o bem, buscar pensamentos positivos. A gente só evolui com as notícias ruins, infelizmente. Quando está tudo bem, dificilmente a gente vai querer mudar, vai querer melhorar. Então, se a notícia veio ruim, vamos tentar ver um lado bom disso daí. Por que isso está acontecendo com você? Você teve um diagnóstico de câncer, por que está acontecendo com você? Vamos correr atrás? Alguma mudança a gente tem que fazer. Então, eu acho que a ideia é essa, buscar sempre o lado bom, olhar o lado bom das coisas ruins. Então, isso ajuda muito. Acho que inclusive para os familiares, né, doutora? Também. Sim, às vezes o câncer não vem exclusivamente para o paciente, vem para fazer uma mudança na família toda. Na família. Interessante e muito necessário. Parabéns, doutora, para esse olhar mais sensível, né? Porque a gente fala tanto de coisas técnicas e tudo mais, e é interessante e realmente tão importante que a gente tenha esse outro lado, né, de espiritualidade, fé e como isso faz diferença no nosso dia a dia, na nossa rotina. Gratidão. Imagina, obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer. Qualquer dúvida aí, estamos Volte aí. sempre, doutora. Obrigada, viu, gente? Com certeza, viu? Olha, amanhã a gente está de volta para conversar com vocês e com a Gisele também, da Mirate. Ela vai falar sobre como é importante emagrecer para prevenir doenças, o que a gente está falando hoje mesmo, né? Para evitar que você tenha problemas sérios, até como mesmo o câncer, viu? A gente volta amanhã, então, 1h da tarde em ponto, esperando a sua companhia e participação. Um grande beijo, até amanhã.